A aquisição da fala é um marco fundamental no desenvolvimento infantil e a imitação desempenha um papel crucial nesse processo. Desde os primeiros meses de vida, as crianças começam a absorver o ambiente sonoro ao seu redor e gradualmente aprendem a reproduzir os sons e palavras que ouvem. Vamos verificar a importância da imitação no desenvolvimento da fala infantil, destacando as etapas críticas desse processo e o mecanismo que o sustenta. Antes da gente dar início a esse estudo, quero me apresentar a vocês. Meu nome é Luciana Alves, sou especialista em distúrbios da comunicação humana, neurocientista do comportamento, especializando em ABA, em espectro autismo e em deficiência intelectual. Trabalho como fonoaudióloga infantil na clínica Therapy Life, que fica aqui em São Paulo, na Zona Norte, e é um prazer fazer parte novamente da Neuroconecta 2024. O ano passado eu estive presente na Neuroconecta, onde eu falei a respeito da aquisição da linguagem, as etapas que existem na aquisição da linguagem dentro do espectro autismo, né? Mostrando as diferenças que podem vir a ocorrer. E uma dos pedacinhos ali da aquisição da linguagem está a imitação. Então, eu achei que seria interessante a gente falar um pouquinho da imitação hoje, tá bom? Quero agradecer muito a Neuroconecta pelo convite. Espero estar no próximo Neuroconecta o ano que vem, falando mais um pouquinho sobre fonoaudiologia. Então, vamos lá ao nosso tema. A imitação é uma das principais ferramentas de aprendizagem pelas crianças utilizadas. Desde cedo, os bebês são capazes de imitar expressões verbais e sonoras, o que constitui os primeiros passos no caminho para a aquisição da fala. Este comportamento, ele não é apenas uma forma de comunicação, mas também um meio pelo qual as crianças exploram e entendem o mundo ao redor. Quais são as fases, então, da aquisição da fala? Então, nós vamos primeiro começar com balbucio. Então, de 0 a 6 meses entra o balbucio. Nessa fase inicial, os bebês começam a produzir os sons, que são respostas reflexas e não têm significado específico. No entanto, através da imitação, eles começam a reconhecer e tentar reproduzir os sons da fala que ouvem frequentemente. Depois, na sequência, dos 6 aos 12 meses, mais ou menos, vem um balbucio canônico. Os bebês eles começam a combinar consoantes e vogais para formar sílabas repetitivas. Então é aí que surge o bababá, dadadá, mamamá, papapá. E a imitação das entonações e ritmos da fala adulta é evidente, e os bebês ajustam seus sons para assemelharem mais ainda a fala que ouvem. Na sequência, vêm as primeiras palavrinhas tão esperadas, por volta dos 12 aos 18 meses. Elas surgem como resultado direto dessa imitação. Então, as crianças começam a associar os sons específicos a objetos ou ações, imitando palavras ditas dos adultos em contextos específicos. E por volta dos 18 a 24 meses vem a combinação de palavras. Então, as crianças elas começam a combinar palavras para formar frases simples. Então, esse avanço é facilitado pela imitação de estruturas de frases e padrões gramaticais apresentados na fala do adulto. Então, vejam bem, foi muito importante até aqui esse processo de imitação para a criança. O quanto ela observou, o quanto ela treinou, o quanto ela tentou. E o incentivo dos pais foi primordial para esse processo. E quais são os mecanismos da imitação? Então, os mecanismos subjacentes à imitação incluem componentes neurológicos quanto comportamentais. O primeiro que nós vamos falar são os dos neurônios espelhos, mas logo adiante nós vamos voltar nesse tema para nós aprofundarmos um pouquinho mais, combinado? Então, primeiro vamos lá, os neurônios espelhos, eles estão localizados no córtex pré-motor e parietal inferior. Então, os espelhos eles são ativados tanto quando uma ação é realizada, quando a mesma ação é observada pelo indivíduo. Então, quando a criança ela está observando o outro conversar e quando ela está na mesma ação interagindo com o outro, os neurônios espelhos são ativados para que a imitação seja efetiva. Então, esses neurônios, ele permite que as crianças associem movimentos articulares dos sons da fala que observam nos adultos e os movimentos que eles precisam produzir para fazer aquele som. Depois vem o reforço social.
Então, é aí que entra a interação social e o feedback positivo dos cuidadores, incentivando essa imitação. Então, quando a criança imita corretamente um som, uma palavra e recebe de retorno dos cuidadores ou de quem está com ela uma resposta positiva, como um sorriso, ou um parabéns, um elogio, um reforçamento de é muito bem. Então, o comportamento da imitação ele é reforçado. Com isso, vemos que a imitação na aquisição da fala ela é facilitada por várias práticas interativas. Então, qual seria uma das práticas interativas? Então, a conversação responsiva é uma delas. Então, os adultos que respondem suavemente às tentativas de comunicação das crianças, mesmo que sejam apenas balbucios, incentivando a continuidade e o desenvolvimento da fala, ele está ali ajudando a criança. Um outro meio é quando os pais contam histórias. Então, a exposição a uma variedade de palavras, estruturas de frases através da leitura em voz alta, oferece a essas crianças modelos ricos para imitação e também ajuda na imaginação. E depois vem o som de jogos e musiquinhas, então canções infantis e jogos de sons ajudam as crianças a praticar a produção de novos sons de forma lúdica, promovendo assim a imitação. Então nós vemos aqui quantas coisas que podem ser feitas para ajudar a criança nesse processo a imitar e aí tentar falar as suas primeiras palavrinhas. E quais são as implicações educacionais e terapêuticas? Então, o que a escola e que o terapeuta pode fazer nesse processo? Então, compreender a importância da imitação na aquisição da fala tem implicações significativas para a educação infantil e para a intervenção terapêutica. Na educação infantil, os educadores eles podem criar ambientes de aprendizagem que incentivem a imitação por meio de atividades interativas e de reforço positivo. E na terapia da fala ou na fonoterapia, né, na terapia fonoaudiológica, as crianças com atraso na fala, os terapeutas podem usar técnicas de imitação modeladas para ajudar a desenvolver habilidades de fala, com estruturas de apoio, com a reprodução de sons e palavras em contextos variados. São utilizadas então para fortalecer essa aprendizagem. Com isso, o que nós vimos até aqui, né? Que a imitação ela é uma pedra angular no processo de aquisição da fala infantil. Então, através da observação, reprodução de sons e palavra dos adultos, as crianças aprendem a comunicar-se de maneira eficaz. Então, os mecanismos neurológicos, como os neurônios espelho, e o contexto social que incentiva a imitação, são fundamentais para esse desenvolvimento infantil. Reconhecer a importância da imitação pode melhorar tanto as práticas educativas quanto as terapias externas para o desenvolvimento da fala, garantindo que todas as crianças tenham a oportunidade de se desenvolver plenamente e plenamente também suas habilidades comunicativas. Agora nós vamos falar um pouquinho de Piaget. Quem foi Piaget? É um renomado psicólogo do desenvolvimento que enfatizou a importância da imitação no desenvolvimento cognitivo e linguístico das crianças. Segundo Piaget, a imitação é uma ferramenta crucial para a aprendizagem e o desenvolvimento da fala nas crianças, constituindo então uma teoria de Piaget sobre a imitação. Piaget é a teoria da imitação, mais conhecido no estudo da imitação. Piaget compreende a imitação como uma atividade essencial que surge nas primeiras fases do desenvolvimento cognitivo. Ele dividiu o desenvolvimento cognitivo em 4 estágios principais, sendo o estágio sensório-motor, de 0 a 2 anos, estágio pré-operacional, de 2 a 7 anos, estágio das operações concretas, de 7 a 11 anos, e estágio das operações formais, de 12 anos em diante. No estágio sensório-motor, de 0 a 2 anos, nesse estágio, a imitação desempenha um papel crucial. Piaget ele descreveu como os bebês começam a imitar as ações e sons que observam nos outros. E ele subdividiu esse estágio em 6 subestágios, nos quais a capacidade de imitação evolui. Então, primeiro foram os reflexos inatos, que é de 0 a 1 mês. As respostas reflexas são os primeiros sinais da imitação rudimentar. Depois vem as reações
as reações circulares primárias de 1 a 4 meses, onde os bebês repetem ações simples que resultaram em resultados obtidos como chupar o polegar. E as reações circulares secundárias de 4 a 8 meses. Então a imitação ela começa a se dirigir a objetos externos, como balançar um chocalho. A coordenação de esquemas secundários de 8 a 12 meses, onde a imitação se torna mais deliberada e direcionada. E as reações circulares terciárias, de 12 a 18 meses, onde as crianças experimentam novas formas de ação e começam a imitar ações mais complexas. E a invenção de novos meios por combinação mental, de 18 a 24 meses, onde surge a imitação diferida, onde a criança reproduz uma ação vista anteriormente sem a presença de um modelo. Aí nós vamos para o segundo estágio, que é o pré-operacional, de 2 a 7 anos. Nesse estágio, a imitação ela continua a ser importante. As crianças começam a usar símbolos e palavras para representar objetos e ações, e a imitação se torna mais sofisticada, envolvendo jogos de faz de conta e dramatizações. A capacidade de imitar não apenas ações, mas também a linguagem e as emoções é uma característica chave desse estágio. Nos estágios das operações concretas, de 7 a 11 anos, a imitação ainda está presente. Mas as crianças, elas começam a desenvolver a capacidade de pensar, logicamente, sobre objetos e eventos concretos. A imitação de comportamentos sociais e habilidades acadêmicas se torna mais refinada e intencional. No estágio das operações formais de 12 anos em diante, a capacidade de imitação é complementada pela habilidade de pensar abstrata e hipoteticamente. As crianças e adolescentes imitam modelos complexos, incluindo padrões de pensamento e raciocínio lógico. Vamos falar agora qual é a importância da imitação na aprendizagem e no desenvolvimento social sob o ponto de vista do Piaget. Para Piaget, a imitação é uma forma de assimilação, onde a criança incorpora novas experiências em esquemas existentes. Através da imitação, a criança pratica e consolida novas habilidades e conhecimentos. Esse processo é crucial para o desenvolvimento da inteligência prática e do pensamento simbólico. Além do desenvolvimento cognitivo, Piaget reconheceu a imitação como um componente vital no desenvolvimento social. Ao imitar os comportamentos e as interações dos adultos e de outras crianças, a criança aprende as normas, regras sociais, desenvolve empatia e habilidades de comunicação. A imitação ela permite que a criança participe de práticas culturais e sociais, facilitando sua integração no grupo social. Os neurônios espelhos foram descobertos na década de 1990 por uma equipe de pesquisadores liderada por Giacomo Rizzolatti, na Universidade de Parma, na Itália. Esses neurônios foram inicialmente identificados em macacos e, posteriormente, evidências sugeriram a existência de um sistema similar em humanos. Esses neurônios são ativados tanto quando o indivíduo realiza uma ação, quanto quando observa outro indivíduo realizando a mesma ação. A descoberta dos neurônios espelho teve um impacto significativo em várias áreas da neurociência e da psicologia, incluindo a compreensão de como a fala é adquirida por imitação. Os neurônios espelho estão localizados em áreas do cérebro que são associadas ao planejamento e execução de movimentos, como o córtex motor e o córtex pré-motor. Em humanos, esses neurônios também são encontrados no córtex parietal inferior e no córtex frontal inferior, áreas que estão envolvidas em processos de compreensão e produção de linguagem. A ativação desses neurônios, ao observar a ação de outros, sugere que eles desempenham um papel fundamental na imitação. A imitação é um mecanismo crucial para a aprendizagem social, permitindo que indivíduos adquiram novas habilidades, observando e replicando as ações dos outros. No contexto da fala, a imitação permite que crianças aprendam a produzir sons e palavras ao observar e ouvir as falas dos adultos ao seu redor. A aquisição da fala é um processo complexo que envolve a interação de múltiplos fatores biológicos e ambientais. Desde o nascimento, os bebês são expostos a uma variedade de estímulos sonoros, incluindo a fala dos pais e cuidadores.
Através da imitação, os bebês começam a reproduzir os sons que ouvem, gradualmente refinando suas habilidades de articulação e fonética. Os neurônios espelhos facilitam esse processo ao fornecer uma base neural para a correspondência entre a percepção auditiva dos sons da fala e a produção motora desses sons. Quando uma criança ouve um som de fala, os neurônios espelhos ativam as mesmas áreas motoras que seriam usadas para produzir esse som, permitindo que a criança imite os sons de maneira mais eficaz. Vamos falar agora das evidências empíricas. Estudos em neuroimagem forneceram evidências para o papel dos neurônios espelho na aquisição da fala. Por exemplo, pesquisas utilizando ressonância magnética funcional mostraram que as áreas do cérebro associadas aos neurônios espelhos são ativadas tanto quando os indivíduos observam ações relacionadas à fala, quanto quando produzem a fala. Além disso, os estudos com eletrocefalografia revelaram padrões de atividade cerebral que sugerem a participação dos neurônios espelho na imitação de sons da fala. Agora nós vamos falar um pouquinho da aprendizagem da fala e a compreensão do papel dos neurônios espelhos na aquisição da fala, que tem implicações importantes para o desenvolvimento desses métodos de ensino e terapias para os distúrbios da fala. Por exemplo, técnicas de imitação e modelagem podem ser eficazes para ajudar as crianças com dificuldade de linguagem e desenvolver habilidades de fala. Além disso, a pesquisa sobre o neurônio espelho pode fornecer insights sobre como melhorar a aprendizagem de novas línguas e a reabilitação de pacientes com afasia, que é uma condição que afeta a capacidade de falar e compreender a linguagem. Uma das funções mais notáveis dos neurônios espelho é a sua relação com a imitação. Estudos descobriram que bebês imitam expressões faciais que observam, evidenciando a conexão entre a observação e a ação. Essa capacidade de imitar é fundamental para o aprendizado motor, especialmente nas fases iniciais da vida. Com isso vem a imitação de expressões faciais, aprendizado de movimentos complexos, facilitação da cognição motora e o desenvolvimento de habilidades sociais. Agora eu vou colocar uma imagem. Quero que vocês observem essas habilidades que eu acabei de falar. Vamos falar um pouquinho das dificuldades na fala de crianças com transtorno do espectro autismo. A comunicação é uma habilidade essencial para a interação humana e a fala desempenha um papel crucial nesse processo. Para muitas crianças com transtorno do espectro autista, no entanto, o desenvolvimento da fala pode ser uma área de desafio significativo. As dificuldades de fala em crianças com TEA podem variar muito, desde atrasos na aquisição da linguagem até dificuldades mais complexas na comunicação verbal. Atrasos na aquisição da linguagem, o que nós vamos encontrar? Muitas crianças com TEA experimentam atrasos importantes na aquisição da linguagem falada, enquanto as crianças neurotípicas geralmente começam a falar suas primeiras palavras por volta de 1 ano de idade. As crianças com TEA podem demorar mais para começar a falar ou não podem desenvolver a fala espontaneamente. Esses atrasos podem ser um dos primeiros sinais de TEA observado pelos pais e cuidadores. Quais são as características das dificuldades de fala? As dificuldades de falar em crianças com TEA podem se manifestar de várias maneiras, incluindo a ecolalia. Então, muitas crianças com TEA repetem palavras ou frases que ouvem, que é um comportamento conhecido como ecolalia, né? E a ecolalia pode ser imediata, que é a repetição imediata, ou tardia, a repetição após um período de tempo. Embora a ecolalia parecer sem sentido, ela pode ser uma etapa do desenvolvimento da linguagem, uma maneira de uma criança praticar a fala. A pronúncia e articulação também é uma das dificuldades. Elas têm dificuldades em produzir sons corretamente ou palavras articuladas de maneira clara. E isso pode se tornar difícil para que os outros entendam o que estão tentando se comunicar. E a outra questão é o vocabulário, a sintaxe. Crianças com TEA podem ter um vocabulário limitado
e dificuldade em construir frases complexas ou gramaticais corretas. Elas podem usar palavras de formas incomum ou criar suas próprias palavras. E a outra dificuldade é a prosódia, que refere-se aos padrões de entonação, ritmo e ênfase na fala. Crianças com TEA pode ter uma prosódia atípica, falando de maneira monótona, com entonação fácil ou com ritmo irregular. Então, quais são os desafios na comunicação funcional, além das dificuldades técnicas na produção da fala, que muitas crianças com TEA enfrentam, né, nos desafios da comunicação funcional, ou seja, usar a fala para interagir socialmente, expressar necessidades e compartilhar pensamentos e sentimentos. Elas podem ter dificuldade em iniciar ou manter conversas, interpretar faixas sociais ou entender nuances da linguagem como sarcasmo e humor. Quais são, então, os desafios da imitação em crianças com TEA? Crianças com TEA frequentemente apresentam dificuldades em imitar os outros. Essas dificuldades elas podem se manifestar de várias maneiras. Primeiro, a imitação motora. As crianças com TEA podem ter dificuldades em copiar ações físicas, como bater palmas, acenar ou usar maneiras de abordar. Essas limitações podem afetar seu desenvolvimento motor e sua capacidade de participação em atividades cotidianas. Outra forma que eles também têm dificuldade é a imitação verbal. A imitação de sons e palavras também podem ser comprometidas. Muitas crianças com TEA têm dificuldade em reproduzir palavras e frases ditas por outras pessoas, o que pode atrasar o desenvolvimento da linguagem falada. E a imitação social e emocional. Além das ações físicas e verbais, a imitação de comportamentos sociais e emocionais é uma área de desafio. Crianças com TEA podem ter dificuldade em copiar expressões faciais, gestos e interações sociais, o que pode dificultar a construção de conexões emocionais e o entendimento das normas sociais. Quais são as causas das dificuldades de imitação? As causas das dificuldades de imitação em crianças com TEA não são totalmente conhecidas, mas acredita-se que envolve uma combinação de fatores neurobiológicos e de desenvolvimento. Então, algumas teorias sugerem que o comprometimento dos neurônios espelho podem estar relacionado a essas dificuldades. Além disso, déficits de atenção conjunta, que são a capacidade de compartilhar o foco de atenção em um objeto ou o evento com outra pessoa, também pode contribuir para os desafios de imitação. E quais são as intervenções e estratégias? Então, apesar das dificuldades de muitas crianças com TEA, elas podem melhorar suas habilidades de imitação com intervenção aplicada. Estratégias de ensino, como a análise do comportamento aplicada, a ABA, podem ser eficazes para ensinar habilidades de imitação através de repetição, reforço positivo e modelagem. Programas de intervenção precoce que se concentram na imitação, na comunicação e na interação social podem ajudar as crianças a desenvolver essas habilidades críticas. Vamos pensar numa coisa mais prática. Você nasce e você não olha o objeto, você não olha as pessoas, você não faz contato visual, você tem dificuldade com isso, né? O foco no olhar. Então, como que você vai interagir com o próximo? Como você vai entender o próximo, imitar o próximo, aprender com o próximo, se você não faz esse contato nem visual, se você não foca no objeto, se você tá distraído, tá olhando outras coisas, fazendo buscas visuais. Então é muito difícil fazer a imitação, né? Então a imitação, ela precisa que exista antecipadamente o foco no olhar, o foco no objeto, uma concentração, né, uma atenção, para que a imitação seja exercida. Então, quando eu falo com uma criança, se ela está olhando para o lado e não está olhando para mim, fica muito difícil que eu faça com que ela interaja e que ela aprenda, né?
Então, como eu sempre falo, a gente tem que começar sempre por essa busca, para fazer com que a criança foque no nosso olhar, foque no objeto, para que a gente tenha avanços aí na questão da fala e da linguagem. Então, como vimos até aqui, a criança, ela aprende por imitação e por observação. Então, são os pilares para o aprendizado de qualquer coisa. Ela observa e imita. E ela vai imitar os seus amiguinhos da escola, os seus primos, os seus coleguinhas de condomínio, da rua. Ela vai imitar. Se ela não consegue imitar, ela não consegue observar e imitar, vocês há de convir comigo, fica muito dificultoso qualquer tipo de aprendizado. Então imagina que se para ela aprender alguma coisa, ela não precisasse observar e nem imitar, quando ela quisesse saber como que funciona determinada coisa, seria por tentativa e erro. Então imagine nós, né? Já adultos. Nós buscamos sempre um manual, buscamos ver como o outro faz. Quando não sabe, busca vídeos no YouTube, busca informativos no Google. Então, assim, sempre nós buscamos algo para imitar, para ter a solução daquilo que a gente quer aprender ali no momento. Então, a imitação e a observação é um processo que vai fazer com que a criança vire um adolescente, um jovem, um adulto no futuro com habilidades, sejam elas no campo tanto da linguística como habilidades sociais também. Então, seria muito estranho se nós mesmos, né, fôssemos buscar, em vez de buscar um manual, buscar alguma coisa, tem que fazer tentativa e erro, né? Nós íamos nos frustrar rapidamente, né? Porque é muito difícil, às vezes, executar alguma coisa que a gente não tem uma habilidade. Então, é importante que a criança aprenda com os seus pares, né? Então, as brincadeiras com outras crianças vão fazer com que ela observe e faça a imitação, tá? A criança que ela já olha no seu olho, a criança que olha para o objeto, ela já está mais avançada, né? Ela já avançou alguns degraus dessa escada, né? Ela já está subindo, já está avançando. Então, ela vai conseguir observar melhor você, observar melhor o objeto que você está mostrando e, com isso, tentar as imitações, buscar essa imitação, né? Então, se eu falo para a criança, olha para a titia, e ela olha, ela já está interagindo comigo. Então, eu consigo acessá-la, né? Eu consigo ter um acesso a ela. Então, de uma forma mais prática, a criança está na sua terapia, está na sua sala, ou está na sua casa, enfim, né? E você quer que ela aprenda alguma coisa com você. Então, vamos supor que ela esteja, sei lá, eu peguei aqui um carrinho, né? Um carrinho. Ela esteja com o carrinho na mão e ela só olha, gira o carrinho, mexe com a roda, né? O que eu vou fazer, né? Eu também vou buscar um carrinho, né? Vou buscar um carrinho para interagir com ela, né? E a primeira coisa que eu vou fazer é falar, fulana, olha, eu também tenho um carrinho, né? Se ela gira o carrinho, eu giro também. Se ela gira a roda, eu giro também. E eu vou fazer com que isso chame a atenção dela e ela veja, poxa, a tia tá me imitando, né? Então, eu vou fazer o efeito contrário. Se eu quero que ela me imite, primeiro eu a imito. Então, eu tô imitando ela, girando o carrinho, mexendo na rodinha. Aí, depois eu posso falar pra ela, olha, que legal, abre as portas. Olha, abriu as portas. E eu chamo a atenção para que ela também faça isso. Abra as portas do carrinho, né? Vamos supor que ela abra as portas do carrinho. Então, ela já interagiu comigo na imitação. Então, você pode ver que ela já está avançando um degrau, né?
ela já consegue me imitar, mesmo que seja uma coisa bem simples. Então, vamos supor que eu faça, nossa, o carro agora faz barulho. Brum, brum, brum. E ela pega e faz também. Brum, brum, brum. Ela já tá conseguindo avançar mais alguma coisa. Agora, vamos supor que essa criança que está com o carrinho girando e olhando a rodinha, eu mostre para ela que a portinha abre, né? Que o carrinho faz barulho, né? Cada hora no seu tempo. E ela não olha para o objeto. Então, minha primeira função é fazer ela achar atrativo esse objeto, né? E que ela olhe e foque nesse objeto. Então, ela tá com o carrinho, fazendo um movimento, vamos supor, e eu vou fazer. Brrr, meu carrinho subiu. Brrr, olha só, olha o carrinho. E eu posso fazer somente o movimento, ver se ela copia, né, o movimento, ver se ela faz som, né? E aí eu posso começar a ajudá-la nesse processo, né? Então, vamos supor que ela não consiga fazer o movimento, ela não consiga imitar esse movimento. Então, eu vou fazer ajuda, a verbal primeiro. Faz assim, igual a tia. Sobe o carrinho, igual a tia, ó. Carrinho subiu. Vamos supor que com a ajuda verbal ela não conseguiu. Então, eu vou ajudar de forma parcial. Brrr. Ah lá! Vamos lá, você consegue. Vamos supor que mesmo assim ela não conseguiu. Eu vou fazer a ajuda total, né? E posso exercer aí até uma vocalização. Então, eu tô ensinando ela, né, a me imitar. E com um ato motor, né? A parte verbal. Então, ela vai olhar, tem um ato motor. Eu vou ensinar ela a executar uma função que eu estou pedindo. Lembrando que quando a gente faz uma imitação para criança e ela consegue, nós vamos fazer aquilo mais vezes. Ter a certeza que ela aprendeu o movimento, que ela entendeu, que ela compreendeu, tá? Para assim depois colocar gestos novos, vocalizações novas. Então, primeiro a gente vai por etapas, a gente vai devagarzinho, né? Então, eu ensinei ela a bater palma. Aí da outra vez eu ensino bater palma e fazer assim. Na outra vez bato palma, faz assim e depois algum outro gesto, enfim. É sempre por etapas, né? Fazer várias vezes, ver em qual vez ela falhou, né? Na outra vez começar de novo. Então, ir insistindo até ela aprender o gesto motor ou a vocalização. Enfim, ela vai precisar fazer algumas vezes para a gente ter certeza de que ela aprendeu o movimento. Combinado? Uma outra dica que eu vou passar para vocês é que quando nós vamos ensinar um movimento labial para que essa criança ela aprenda a falar as primeiras palavrinhas, então vamos supor que seja mamãe, papai, ou com os fonemas ban, né? Bola, bala, né? Alguma coisa do gênero. A gente tem que garantir que essa criança tá olhando para nossa boca, tá? Então, não adianta a gente ficar falando, falando, falando e pedindo para ela repetir, sendo que ela não está olhando para você. Então, tem que ter a garantia de que ela está olhando para sua boca, que ela está fazendo contato visual com você, né? Então, o que que você faz geralmente? Pegar um objeto que ela gosta muito, trazer nessa linha da boca, né? Então, você traz mais ou menos aqui, então ela tá. Você passa perto dela, traz pra cá pra ela ver, né? Esconde, volta, faz pra ela o movimento. Então, bem, bem certinho pra ela entender, né?
Então, você pode usar multigestos, você pode usar card, então você pode usar outras formas aí também para que a criança aprenda, né? Prompt, enfim. Mas sempre fazer e garantir que ela esteja olhando para sua boca, tá? Se ela não vê a sua boca, ela não tem como te imitar, né? Ela precisa ter esse contato visual com você, tá bom? E quando ela conseguir esse contato visual, você vai conseguir também fazer ela entender que ela precisa articular. Talvez você vá ter que ajudar ela a articular também, né? Ajudar ela motoramente. Mas aí é uma outra etapa. Uma outra dica também, muito boa, é começar a imitação com onomatopeias, tá? Que são coisas mais simples, mais divertidas, né? Você vai pegar os animais, vai fazer som do leão, som do gato, som do cachorro, né? Vai pegar o carro, né? Como eu fiz agora há pouco, fazer o barulhinho do carro, o barulhinho da galinha. Então, onomatopeias é uma forma legal, divertida, lúdica de trazer essas crianças para perto de você. Como são sílabas, sons pequenos, né? Por exemplo, galinha, pó, 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 né? O gato, miau, né? São coisas pequenininhas. É mais fácil a interação e a imitação, né? Lembrando que a fala por imitação não é igual à fala espontânea. O que é a fala espontânea? A fala espontânea é quando a criança já tem vários argumentos, vários materiais armazenados lá no HD delas, né? E elas vão acessar aquele material, né? E vão começar a produzir por si só, né? Quando elas não falam, a gente precisa, e já passou o tempo, a gente tem que dar um modelo, a gente tem que ensiná-las, né? Então, é importante a gente introduzir muitas questões lúdicas com as crianças, né? Porque aí elas vão representar isso no faz de conta. Então, vamos supor que eu tô lá brincando de fazendinha, né? E aí eu falo, a vaquinha fez mu, o cavalo fez, né? O gatinho fez miau. E eu tô lá de forma lúdica brincando. Olha, a galinha correu atrás do galo, ou o galo correu atrás do porquinho. E a criança tá lá interagindo, tá naquela fantasia. Então aí a gente entra com as onomatopeias, com a questão de incentivá-la a imitação, né? E quando ela consegue fazer, nem que for o mínimo, festejar, parabenizá-la, né? Porque ela conseguiu, porque ela fez, que você entendeu, né? Isso é muito importante para criar também uma vontade dela repetir novamente. Ela se sentir forte o suficiente para querer fazer aquilo novamente, tá? Então é importante trazer tudo isso que eu estou falando até agora de uma forma agradável, tá? A criança tem que gostar, né? Eu sempre falo que a criança tem que ir para terapia com vontade. Ela tem que ir lá para brincar. Na cabeça dela é apenas uma brincadeira, tá? Mas você está interagindo, você está lá ensinando, né? Às vezes você está fazendo exercícios motores, mas para ela é uma brincadeira, ela quer retornar a fazer essa brincadeira. Então, é muito importante que tudo seja muito lúdico com a criança, que seja exercido muito faz de conta. A criança ela absorve muito melhor quando ela está imersa num ambiente que ela se sinta confortável, né? Que ela se sinta é, é, no ambiente dela mesmo, né? Um ambiente que lhe pertence, né? Então, essa é a forma que eu trabalho, é uma forma mais tranquila de acessar a criança, né? Se você for fazer alguma coisa muito metódica com ela, às vezes ela não vai querer entrar na sala, né? Você vai ter outras questões que vai ter que trabalhar com ela, de ir até a sala, do tempo de espera, né? De exercer as atividades, ela vai querer sair, então tem que ser um ambiente agradável. A criança tem que querer ir à fonoaudióloga, né? Tem que gostar, tem que ter essa empatia também, né? Você tem que entender a criança para poder acessá-la e ela gostar de fazer os exercícios, de fazer as brincadeiras, né? De fazer as imitações e chegar na fala efetiva.
Outra coisa que vocês também podem fazer é associar uma ação motora a um som. Então, por exemplo, fala oi, dá oi pra tia, fala tchau pro amiguinho, tchau, manda beijo. Isso é uma associação motora, né, da mãozinha, do rostinho, enfim, com a fala, né, que também é um ato motor, né? Então, tentar já associar essas coisinhas para eles também. E outra forma de imitação, que também é bem lúdica e bem divertida, são as músicas, né? Hoje em dia as crianças estão bem musicais, elas gostam muito de música. Então, trazer esse universo da música para dentro da terapia também é interessante, é importante, né? Então, cantar para elas, é, esperar que elas tragam também alguma vocalização. Às vezes elas só fazem né? Então, esperar isso delas, fazer com que elas façam gestos junto com a musiquinha, né? Então, eu sempre gosto de fazer gestinhos junto com a música para fazer com que ela interaja mais. Então, várias habilidades devem ser treinadas, né? Junto para que essa criança faça a imitação de forma plena, tá? Em relação aos neurônios espelhos, vamos dar uma fechadinha aqui. Para fecharmos a questão do neurônio espelho, ainda é necessário que novas pesquisas sobre os neurônios espelho possam tornar mais nítidas as relações entre os neurônios espelhos e outros neurônios, né, outros tipos de neurônios que se relacionam com eles. Existe, inclusive, uma possibilidade de haver neurônios capazes de Para fecharmos a questão do neurônio espelho, ainda é necessário que novas pesquisas sobre os neurônios espelho possam tornar mais nítidas as relações entre os neurônios espelhos e outro tipo de neurônio que se relacione com ele. Existe, inclusive, a possibilidade de haver neurônios capazes de modular os neurônios espelhos, mas ainda não há pesquisas conclusivas sobre esse assunto. Há também uma necessidade de estudos que possam estabelecer a relação anatômica e funcional entre o neurônio espelho e outras áreas do cérebro envolvidas no processo de cognição social para entendermos melhor como elas funcionam e como afetam as pessoas com transtorno do espectro autismo. Para concluirmos, então, a imitação e o desenvolvimento da linguagem desempenha um papel crucial no processo de aquisição da fala, permitindo que as crianças aprendam e aprimorem suas habilidades de comunicação por meio da observação e da prática. E o papel da terapia fonoaudiológica, ela é primordial, fundamental para apoiar e estimular o desenvolvimento da linguagem, fornecendo intervenções especializadas e envolvendo os pais e cuidadores no processo para que fique mais fácil essa aquisição. E o impacto no autismo, no caso de crianças com transtorno, né? A terapia fonoaudiológica, ela desempenha um papel vital, utilizando abordagens específicas para abordar as dificuldades de imitação e comunicação. Bom, encerramos por aqui esse ensino de hoje. Espero que tenha sido proveitoso para vocês. Quero agradecer imensamente a equipe do Neuroconecta e o Conoté. Espero que seja um sucesso, que várias pessoas venham para aprender e implementar isso em suas vidas e na vida de muitas crianças, né? E eu estou à disposição, caso vocês queiram ter um contato, vou deixar aqui no folder final meu telefone de WhatsApp, meu Instagram, meu e-mail. Então vocês podem entrar em contato se quiserem bater um papo, quiserem tirar alguma dúvida. Enfim, estou à disposição de vocês. Quero agradecer muito, muito obrigada, fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser.